Pessoal, hoje nós vamos aprender sobre potenciação. O que você entende pela palavra potenciação? Vem de potência. Potência é quando a gente tem uma coisa que é muito. Então, o que é a potenciação? A potenciação ela é uma operação matemática que envolve a multiplicação. Só que ela sempre vai dar um resultado bem maior do que, por exemplo, uma simples multiplicação. Bom, então como assim? Vamos entender através desse exemplo aqui que ele deu aqui na apostila dos gatinhos. Então, em uma árvore há 7 galhos. Em cada galho há 7 cestas. Em cada cesta há 7 gatinhos. Quantos gatinhos há nessa árvore? Então, como que você resolve esse probleminha? Não são 7 galhos? Então, você vai colocar o 7. Vezes, cada galho não tem 7 cestas? Então, vezes 7. Em cada cesta não tem 7 gatinhos? Vezes 7 novamente. Olhando assim, a gente não imagina que o valor vai ser bastante, né? Mas na hora que a gente faz a multiplicação, 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343 gatinhos. Então, é bastante, não é? É um valor bem considerável. E eu vou falar uma coisa para vocês. Toda potenciação vai resultar em valores grandes. Então, o 2, quantas vezes o mesmo número aparece multiplicando-se? Então, quantas vezes o 7 apareceu? 3 vezes, não foi? Então, resposta 3 vezes. É possível representar essa operação de outra forma? Sim, pessoal, através da potenciação, que é a matéria que a gente está vendo. Então, como que a gente representa? É o 7 que apareceu 3 vezes, então você coloca um 3 pequenininho. O que significa? Como que a gente calcula? Quantas vezes esse 7 apareceu? 3. Então, você faz 7 vezes 7 vezes 7. Você tem que colocar esse 7 3 vezes, que vai dar 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343, no caso, gatinhos. E para a gente entender o que é a potenciação, é o seguinte: cada partezinha aqui recebe um nome. Então, veja que o exemplo que a gente já tem aqui na apostila, na página 44, ele deu uma outra potência, que seria 2 vezes 2 vezes 2, que vai resultar em 8. Então, essa potência aqui, como que a gente escreve? É o 2, que a gente vai repetir 3 vezes e o resultado é 8. Então, o 2 a gente chama de base, o 3 a gente chama de expoente e o 8 a gente chama de potência. Então, deixa eu explicar melhor aqui, nesse cantinho aqui, vou pegar aqui o exemplo do 7, 7 elevado à terceira potência, que é igual a 343, o 7 a gente chama de base, o 3 a gente chama de expoente, e o resultado é a potência. É importante também a gente observar o seguinte, a multiplicação, essa parte aqui onde a gente multiplicou, a gente fala que é a multiplicação de fatores iguais, certo? Então, depois eu queria que vocês dessem uma lida aqui, nessa parte aqui da lenda do xadrez. É uma história bem interessante que tem a ver com a potência, tá? Porque vocês, acho que todo mundo aí, se não joga, já viu um tabuleiro de xadrez, não é? Como que é um tabuleiro de xadrez? Ele é um quadrado perfeito que tem 8
quadriculados por 8. Então, esse 8 aqui não está repetindo 2 vezes? Isso daqui é uma potência. Quando a gente vai calcular quantos quadradinhos tem um tabuleiro de xadrez, qual é a conta que a gente vai fazer para não precisar contar um por um? Ó, não é 8 vezes 8? Então, aqui a gente já tem uma potência. Qual potência seria? Ó, quem é o número que está repetindo aqui? É o 8. Quantas vezes ele está repetindo? 2 vezes. Quanto que é 8 vezes 8? 64. Então, 8 elevado à segunda potência. 8 vezes 8, 64. Eu quero que vocês depois respondam aqui, depois de ler a lenda do xadrez. Certo? Bom, o que é importante a gente saber? Ó, cada elemento da operação da potência, né, tem uma função. Então, o expoente, quem é o expoente? É o número pequenininho. O que ele faz? Ele determina quantas vezes a base vai se multiplicar. Então, nesse exemplo aqui, ó, não é um 3? Quantas vezes a gente repetiu o 2? 3 vezes. Vou colocar aqui um outro exemplo para vocês, ó, 5 elevado à segunda potência. O expoente não é o 2, ele vai determinar quantas vezes a gente vai repetir o 5. Quantas vezes? 2 vezes. Então, 5 vezes 5, que vai dar 25. Então, a base, que é o 5, ela aparece a quantidade de vezes que o expoente determina como fatores iguais. Então, é a base que vai se repetir. O expoente manda quantas vezes a base vai se repetir, certo?